Hoje eu vou ensinar para vocês uma rosa, assim, mais fácil do que essas que vocês já aprenderam até agora, tá? Então, eu vou estar usando o rosa escuro e o pincel para contorno. Então, eu vou começar fazendo uma bolinha. Não muito grande. Aí, eu vou começar a acrescentar pétalas em volta dela. Então, eu faço no movimento de vírgula. Então, eu fiz uma para um lado, outra para o outro. Aqui eu vou fazer uma terceira. E aqui uma quarta. Aqui eu vou fazer o copinho e vou preencher. Aqui eu vou fazer uma pétala. Aí eu não vou fazer ela bicudinha, puxadinha, igual a gente faz as outras não, tá? Ela é mais arredondada. E aqui eu fecho com mais um copinho. Essa rosinha, ela é com duas, então eu vou virar e aqui eu vou fazer a outra. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Vocês vão pegar uma distância que mais ou menos as duas caibam na cartela ou na unha da cliente. Aí. Aqui eu já tenho uma que tá seca, porque você tem que esperar secar, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o zoom. Agora, vocês vão pegar esse rosa claro e eu vou acrescentar o branco. E eu vou puxar esse rosa aqui de encontro com o branco. E eu vou misturando. Até obter uma cor mais clarinha que esse primeiro rosa. Aqui tá bom. Eu vou molhar o bumbum do pincel com uma gotinha de água e vou colocar aqui. Quero deixar ela um pouquinho mais molinha. Molinha, tá, gente? Não é líquida assim a ponto de escorrer, porque senão não vai pegar no desenho. Agora, eu vou fazer o meio dela. Então, ao invés de eu fazer a bolinha, eu vou fazer ela, mas eu vou deixar um meinho. Não cubro ela totalmente, tá? Aí, eu começo a fazer a marcação das pétalas, olha. Eu vou começar com ela grossinha e aí eu venho afinando até chegar aqui no meio. Então, ó, grossinha no início e afino até chegar na ponta.
Com a outra, eu vou fazer a mesma coisa. Não encosta uma pétala na outra, tá? Tem que deixar essa marcaçãozinha do rosa ali, porque é a profundidade dela. Se você encostar uma na outra, não vai aparecer. Eu vou fazer o copinho. Aqui, ó, eu faço a mesma coisa da pétala, tá? Deixo esse espacinho. Então, ó, marcaçãozinha feita. Agora, eu vou passar pra debaixo. Mesma coisa, eu deixo um espacinho no meio. E eu engrosso e trago fininho pra ponta. Se você engrossar ela inteira, ela não vai parecer assim que é uma rosa, porque ela vai ficar com as pétalas muito juntinhas. A facilidade da tinta tá molhadinha é que o pincel corre melhor. Não entrem com outras cores que não seja do rosa. Então, por exemplo, assim, sempre trabalhem com o rosa, tá? Não coloquem o magenta e depois vão trabalhar com o rosa em cima, porque ele não vai ficar com uma combinação de cor legal. Sempre trabalhe com a mesma cor, tá? Então, comece com o rosa, sempre uma cor escura, pode até fazer com magenta, mas permaneça com magenta até o fim. Pode fazer com azul, mas permaneça com azul até o fim. Quando vai secar, eu vou fazer as folhas. Aqui eu vou usar o verde oliva. Eu vou trabalhar com 4 folhas nas laterais dela, nesse espacinho que ficou ali. Feito as 4, agora eu vou fazer uns raminhos diferentes. Então, a gente vai trabalhar assim. Eu vou carregar o pincel com um pouco mais de tinta, tá? Porque aí, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou encostar o pincel, ó, vou apertar. E aí, eu levanto de novo e puxo fininho. Eu encosto, pressiono, levanto e puxo fininho. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, encostei e puxei. Encostei, puxei. Encostei e puxei.
Encostei e puxei. Pressiona, né? Encosto e puxo. Vocês percebem que conforme ela vai secando, ela vai quase se igualando na mesma cor. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para enxergar, porque realmente, assim, é um tom sobre tom que eu tô trabalhando. Então, não tem muito como deixar nítido. Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Agora, nessa mesma mistura aqui, eu vou acrescentar mais branco. Então, eu vou pegar esse branco que tá ali e vou puxar essa terceira mistura que eu já fiz ali. Agora, eu vou criar como se fosse um rosa bebê. Então, eu venho trazendo até eu ver que tá do tom que eu quero. Aí, não tem necessidade de pôr água agora, porque ela já estava com água. Se eu colocar, ela corre o risco de ficar muito aguada. Agora, eu vou somente iluminar. Então, eu vou trabalhar com a parte de fora da minha rosa. Aqui dentro eu vou fazer mais de um, porque é o miolinho, né? Como se fosse um contorno. Somente na parte de fora que esse rosa bebê aqui, ele tá iluminando. Aqui eu vou dar uma esfumada. Ela tá jogando luz aqui no copinho. Muita pouca coisa, tá? Refazer aqui. Parte de dentro. E a parte de fora. Vou fazer o outro lado. É importante que o pincel esteja bem fininho, tá? Não pegue muita tinta no pincel. É só molhar, assim, só a pontinha mesmo. Se vocês carregarem o pincel muito, ele vai ficar muito grosso. Aí o contorno de vocês não vai ficar delicado. Se vocês verem que, por exemplo, assim, o rosa cobriu muito o contorno do de baixo, vocês podem pegar o rosa escuro, que a gente fez por primeiro, e realçar essas marcações, tá? Mas só se caso esconder, senão não tem necessidade. Com o amarelinho, eu vou fazer um miolinho dela. Só umas batidinhas naquele meinho que a gente deixou.
tá pronta. Então, bons treinos. Qualquer dúvida, vocês me chamam.